Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de tópicos avançados em ciências contábeis. Eu sou o professor Giovanni, eu estarei com vocês na aula de hoje. Bom, a aula de hoje vai ser sobre diferenças na aplicação entre mudanças de estimativas contábeis e mudanças de políticas contábeis. Para não passar batido, vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais aí do Instagram, dá uma curtida no vídeo, compartilha, segue o nosso canal, porque a gente posta muita novidade, muita coisa boa, tem muito conteúdo bom que pode contribuir aí na formação de vocês. Bom, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre mudanças de estimativa contábil e mudanças de política contábil. Tá, professor, mas o que é isso, né? Bom, vamos começar pelas nossas normas contábeis. A gente tem normas contábeis na nossa profissão e esses temas que trataremos na aula de hoje, elas são disciplinadas aí pelas normas internacionais de contabilidade, a IAS 8, dentro do contexto da contabilidade americana. Elas são contempladas pela ASC 250 e no nosso contexto brasileiro aqui do CPC, elas são contempladas ali pelo CPC 23, que vai disciplinar aqui sobre a aplicação prática dessa matéria. Bom, e trazendo aqui, para começar a nossa exposição, trazendo aqui os conceitos de políticas contábeis, que elas são princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação aí das suas demonstrações contábeis. Já as estimativas são montantes monetários nas demonstrações contábeis que não estão sujeitas aí, que estão sujeitas à incerteza e na mensuração. E desenvolver a estimativa envolve um certo grau aí de julgamento, pressuposto, baseado nas últimas informações disponíveis e confiáveis aí para os nossos elaboradores da demonstração. Bom, para ficar um pouquinho mais palpável, eu trago aqui para vocês uma evidenciação de notas explicativas da empresa Ambev da política contábil dela. Eu vou ler a nota aqui com vocês. Bom, a companhia reconhece as suas obrigações com fornecedores e partes relacionadas na rúbrica de contas a pagar, conforme mencionado na nota 3, sumário das principais políticas contábeis de contas a pagar. Quando relevantes, os valores de contas a pagar a fornecedores são ajustados pelo seu valor presente. Nesse sentido, o ajuste a valor presente registrado no contas a pagar em 31 de dezembro de 2022 monta a 367 milhões, quando em 2021 era 239 milhões no consolidado. Bom, o que a empresa trouxe aqui para a gente, para nós que estamos lendo as demonstrações contábeis delas? A empresa trouxe aqui para a gente qual que é a política contábil dela, de contas a pagar, que ela utiliza o método de valor presente. E a estimativa para ela ajustar esse valor, ela coloca ajuste a valor presente. E também ela evidencia o montante desse contas a pagar, tanto no ano de 2022 e de 2021. Colocou de forma bem completa aqui para a gente. Tá? Esse aqui é um exemplo de políticas contábeis. Bom, indo adiante, eu trago aqui um exemplo da Natura. Esse exemplo da empresa, ela não traz montantes monetários, mas ela dedica um espaço lá nas notas explicativas para falar sobre as suas estimativas e as premissas contábeis críticas. Eu vou ler só o segundo parágrafo aqui. As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no período da revisão. Tá? Ela traz aqui que ela revisa as estimativas dela e evidencia isso nos relatórios contábeis. Bom, e aqui para complementar, eu trago uma mudança de estimativa, né? Da Americanas, em 2023.
ela menciona que a companhia revisou as estimativas das provisões de contingência, considerando situações anteriores a janeiro de 2023, que, se perdidas, serão liquidadas com base nos critérios estabelecidos no PRJ e não mais pelos seus valores originais. Como resultado, os processos de natureza civil e imobiliária tiveram uma redução de cerca de 80% no saldo provisionado, e reconhecemos 254 milhões de outras receitas operacionais. Bom, ela traz aqui para a gente que ela alterou as estimativas dela de provisões de contingência, e essa alteração ocorreu aí uma redução de 80% do saldo provisionado lá do balanço patrimonial. E isso acabou incorrendo uma receita de 254 milhões de outras receitas operacionais lá na demonstração de resultado. Tá. Aqui em seguida eu trago para vocês uma tabelinha que eu extraí de um relatório da empresa Audiri Analytics, que essa empresa ela evidenciou nas demonstrações contábeis das empresas norte-americanas cerca de 10 mil mudanças de estimativas. O top 1 aqui dessa tabela é a depreciação, amortização e exaustão, seguido aqui de reconhecimento de receita de contrato e depois ajustes de reservas. Bom, aqui a gente já consegue mensurar a quantidade de estimativas que são feitas e como que isso é dinâmico ao longo dos anos. Isso é naturalmente, as circunstâncias econômicas, sociais, institucionais, tributárias mudam, e para acompanhar isso, as empresas mudam as suas estimativas e mudam as suas políticas contábeis para estar retratando, refletindo ali a realidade econômica da sua forma mais fidedigna. Bom, aqui algumas alterações que ocorreram nas normas, tá? A norma da IAS 8, ela passou por um exposure draft em 2018, que alterou algumas conceituações ali na norma. E aqui, de forma para refletir essa mudança nas normas internacionais, o nosso CPC ele passou por uma revisão 20, que altera alguns pontos ali do CPC 23. Tá. E aí, com essas alterações, mudou-se as conceituações de política contábil. Vou ler aqui com vocês, porque uma política contábil agora pode exigir que os itens em demonstrações contábeis sejam mensurados de uma forma que envolva incerteza de mensuração. Ou seja, a política contábil pode exigir que esses itens sejam mensurados em quantidades monetárias que não possam ser observados diretamente e que devem ser estimados. Nesse caso, a entidade desenvolve uma estimativa contábil para atingir o objetivo estabelecido pela política contábil. Bom, nesse caso, com essa alteração da norma proposta pelo Exposure Draft, ocorre que as mudanças de estimativas contábeis e as estimativas contábeis elas estão dentro de um guarda-chuva de políticas contábeis. Uma aproxima a aplicação prática de uma com a outra. Essa é uma grande alteração que nós tivemos aí nesse Exposure Draft. E em seguida, a norma estabelece também essa alteração da norma, essa revisão, estabelece que mudanças de estimativas contábeis representam que a entidade pode precisar alterar uma estimativa contábil. Pode precisar de uma revisão se ocorrerem mudanças nas circunstâncias em que a estimativa contábil se baseou, ou em consequência de novas informações ou maior experiência. Por sua natureza, uma mudança em uma revisão de uma estimativa contábil não se relaciona com períodos anteriores e não é uma correção de erro. Correção de erro a gente não vai trabalhar na aula de hoje, mas ela é abordada pela mesma norma e a gente pode considerar que existem efeitos diferentes por conta de correções de erro, mudanças de estimativas contábeis e mudanças de políticas contábeis. Aqui na próxima imagem eu trago se existe ou não uma sobreposição conceitual. Essa pergunta eu deixo no ar aí para vocês. Se uma política contábil, ela aqui dentro do nosso esquema, ela é trazida aqui em cima para representar que ela está em um nível de abrangência maior do que em relação à estimativa contábil.
Aqui, de forma intermediária, nós temos as políticas contábeis ou estimativas contábeis, que são diretrizes secundárias dentro dessa lógica principal de mensuração e política. E aqui abaixo a gente tem a estimativa contábil, que são fatores de entrada dentro dessas diretrizes de política contábil, de estimativa e alterações ao longo do tempo. Tá? Esse esquema é bem legal, ele foi apresentado dentro de uma das cartas comentários na revisão do Exposure Draft. Eu trago aqui para vocês porque ela ilustra bastante essa sobreposição conceitual ou não, ou se é uma aliança conceitual, ou se é uma acaba influenciando a outra de forma positiva. Bom, aqui em seguida, para a gente ilustrar melhor a importância das mudanças de estimativas contábeis, eu trago alguns exemplos aqui de empresas e quais foram os impactos das mudanças de estimativas contábeis delas nos lucros. Aqui nessa primeira coluna, Impact of Income, e aqui na outra coluna, o impacto no EPS, que é o lucro por ação. Bom, aqui a gente consegue mensurar, vamos pegar aqui na primeira empresa, né? United Technologies. Essa empresa ela realizou mudanças de estimativas contábeis lá no período contábil de 2015, e essa mudança causou um impacto ali no resultado de 115 mil. Isso, consequentemente, alcançou aí um impacto no lucro por ação de 31 centavos. Bom, a gente tem outras empresas aqui que fizeram para baixo, né? Impactaram negativamente o lucro e negativamente o lucro por ação. Já outras aqui fizeram mudanças que impactaram muito. Essa última aqui, Lockheed, essa terceira, de baixo para cima, Lockheed Martin. O impacto da mudança de estimativa contábil é 3,55 no lucro por ação dela. Então, para nós, usuários da informação, é importante observarmos que parte do lucro pode ser atribuído a mudanças de políticas e mudanças de estimativas contábeis. Para começar a nossa discussão e para começar a colocar alguns pontos de reflexão na nossa aprendizagem. Aqui na próxima imagem eu trago para vocês uma tabelinha, que são as principais diferenças aí na aplicação contábil entre mudanças de política contábil e de estimativa contábil. Tá? De forma principal, como objetivo dessa aula, eu quero apresentar para vocês ali a abordagem contábil, que uma resulta em uma mudança retrospectiva e outra resulta em uma mudança prospectiva. Isso advém de ajustes contábeis também. Enquanto a política contábil, uma mudança nela, causa correção dos lucros acumulados de períodos anteriores, a mudança da estimativa contábil causa um ajuste dos lucros do período atual e períodos futuros. E de forma comparativa ali os efeitos causados, a mudança de política contábil causa um efeito de resultados de anos anteriores reajustados à nova política. Enquanto a estimativa contábil, os resultados dos anos anteriores permanecem inalterados. Tá? Então, para a gente recapitular, mudança de estimativa contábil é um ajuste prospectivo. Vai alterar os resultados apenas do período de aplicação para frente. Enquanto a mudança de política contábil é retrospectivo. É do resultado atual de aplicação e os resultados anteriores. Bom, aqui um exemplo. Vamos considerar uma empresa que ela está construindo um edifício para suas próprias necessidades. E os juros do empréstimo relativo a essa construção são atribuídos ao custo do ativo imobilizado em construção. Então, os juros desse empréstimo relativo a essa construção está sendo incorporado no valor do imobilizado lá no meu ativo não circulante. Durante o exercício N, os gestores decidem alterar as políticas contábeis e, a partir de então, contabilizar esses juros do empréstimo como despesa.
Vamos observar aqui, antes da mudança na política contábil, essas duas primeiras colunas, e após a mudança da política contábil. Bom, a gente pode considerar aqui que no período N, as despesas de juros, que está assinalado com essa setinha, ele apresenta para a gente aqui, lá no período N, um prejuízo de 6.300. E quando nós ajustamos isso após a política contábil, a gente vai acabar reconhecendo um resultado retrospectivo ali de despesa dos juros de 5.460. Tá? O impacto que a gente consegue perceber é no lucro líquido aqui no final. O N-1 antes tinha um lucro líquido de 31.752. Enquanto no lucro líquido agora, reexpresso, depois da mudança da política contábil, a gente tem uma diminuição desse lucro líquido, de 27.665. Tá bom? Bom, aqui a gente consegue perceber os efeitos retrospectivos de uma mudança de política contábil. Tá? Os juros que antes eram capitalizados lá no ativo imobilizado, agora eles passam a ser reconhecidos na demonstração de resultado. E, de forma de ajuste, a gente tem que reajustar os períodos anteriores também, para que reflita essa mudança na nossa política contábil. Aqui, ainda sobre o exemplo anterior, quais são as mudanças no nosso patrimônio, né? Antes da mudança da política contábil, o nosso patrimônio líquido ele era 52.752. Agora, por conta da diminuição dos lucros retidos, isso vai impactar aí numa mudança do nosso patrimônio líquido geral também. Aqui a gente já consegue resgatar aquela nossa aula de análise das demonstrações contábeis, que a gente consegue calcular grau de mobilização de capital, grau de endividamento, liquidez, grau de alavancagem operacional, e a gente pode perceber que uma mudança de política contábil ela vai acabar impactando os nossos índices aí das proporções das contas do nosso balanço patrimonial. Então, isso a gente já consegue contextualizar os impactos que isso vai causar na contabilidade, nos índices da empresa. Indo aqui adiante, eu trago para vocês um exemplo de mudança de estimativa contábil. Bom, a gente lembra que as mudanças de estimativas contábeis elas possuem um efeito prospectivo. Ela vai alterar o período atual e os períodos futuros. Tá bom? E aqui vamos supor uma empresa adquirir um maquinário por 112 milhões em 1 do exercício contábil N-2, estimando uma vida útil de 5 anos e um valor residual de 7 milhões. Calculando quanto que vai dar a nossa depreciação, a nossa depreciação anual aí desse maquinário. Vai dar 21 mil. Eu já trago aqui o valor calculado para vocês. Então, ano a ano, essa empresa, ela reconhece lá na demonstração de resultado dela a despesa com depreciação desse maquinário de 21 mil, a partir da data de compra desse maquinário. Deixa eu ajustar minha câmera aqui para ficar mais centralizada. É isso, agora está perfeito. Bom, perfeito. A empresa comprou o maquinário, ele está depreciando, está sendo utilizado nas operações da empresa, e aí a gente está reconhecendo ali essas despesas com depreciação ano a ano. Aí, nessa mesma empresa, do nosso exemplo, que comprou o maquinário, após 2 anos, no período N, a administração reavaliou a vida útil desse ativo, estendendo de 5 anos para 10 anos a duração desse maquinário. E aí, mantendo o valor residual inalterado. E com a mudança dessa estimativa contábil, a depreciação anual, a partir do ano N, foi recalculada. Bom, o que antes o nosso maquinário, ele tinha uma vida útil estimada de 5 anos, agora foi reavaliada essa estimativa para 10 anos de vida útil.
Depois de 2 anos de funcionamento, os engenheiros da empresa, junto com o contador, com os administradores, decidiram alterar essa estimativa contábil aí da vida útil desse maquinário. Consequentemente, essa alteração de vida útil acaba impactando no nosso montante de depreciação. Antes, o que nós reconhecíamos ali na demonstração de resultado, uma depreciação de 21 mil anual, por conta do aumento da vida útil desse maquinário, essa nossa depreciação reduz para 7.875 ali anual. Bom, aí como que a gente faz, professor? O que a gente faz? A gente faz igual as mudanças de políticas contábeis. A gente acaba registrando lá na demonstração de resultado e corrige em períodos retroativos. No caso aqui das mudanças de estimativas contábeis, não é diferente. Lembre-se, são mudanças prospectivas. Então, a partir da data de implementação dessa nossa estimativa contábil, a gente ajusta esse nosso valor reconhecido lá na nossa DR. E como que isso vai fazer? Aqui está aqui no gráfico para a gente. N-2 era 21 mil de despesa com depreciação, N-1, 21 mil, e aí a mudança de estimativa contábil aconteceu em N. Então a gente vê ali 7.875 sendo reconhecido como despesas de depreciação. E isso se aplica para os outros períodos. Bom, eu trago aqui para vocês as principais diferenças, tá? Na aplicação, resgato esse quadro que eu já mostrei para vocês em um slide anterior. E, de forma para a gente recapitular, a abordagem contábil das mudanças de políticas contábeis, elas são mudanças retrospectivas. O ajuste contábil que ela causa é uma correção dos lucros acumulados de períodos anteriores. E também o efeito comparativo vai impactar resultados dos anos anteriores reajustados aí à nossa nova política. Já a mudança de estimativa contábil, por outro lado, a abordagem contábil dela são mudanças prospectivas. Elas vão alterar os resultados atuais e resultados futuros. Vai causar um ajuste contábil dos lucros do período atual e períodos futuros. De forma comparativa, os resultados dos anos anteriores permanecem inalterados. Aqui, de forma complementar, é importante que saibamos as diferenças de cada uma dessas mudanças dentro da nossa contabilidade e é importante que saibamos conciliar isso aqui com outras áreas do conhecimento dentro da contabilidade. Bom, se estávamos falando de maquinário, estávamos falando de contabilidade de custos. Então saiba que dentro lá da contabilidade de custo, nós temos que aplicar o nosso rateio, né? Dentro dos nossos custos indiretos, e de acordo com esse rateio que a gente faz, vai acabar impactando o nosso custo e, consequentemente, a nossa demonstração de resultado. Então, quando a gente for realizar uma mudança tanto de política contábil como de estimativa contábil, é interessante a gente analisar também quais serão os impactos no nosso balanço. Se isso vai diminuir o nosso ativo imobilizado, vai diminuir o nosso ativo circulante, se isso vai impactar negativamente no nosso PL ou no nosso lucro do período, que é o nosso principal indicador contábil. Isso é importante levarmos em consideração no momento que a gente vai fazer essas nossas alterações contábeis. Eu quero apresentar aqui para vocês, de forma complementar aqui, outros slides. Só um minutinho, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar minha tela.
Tela cheia aqui. Aí foi, tá? É o mesmo slide, tá? Que eu trago aqui para vocês. O mesmo slide. Eu queria trazer de forma complementar. Queria trazer de forma complementar um conteúdo aqui que eu acho relevante. Esse aqui, que eu queria trazer para vocês. Isso daqui é uma... Isso aqui é uma nota explicativa que eu extraí de uma empresa ao longo das pesquisas, enquanto eu estava preparando essa aula. Essa nota explicativa é da empresa Microsoft, em 2020. Tá? Aqui, eu vou ler um pouquinho da nota explicativa e depois a gente faz alguns comentários. Em julho de 2020, concluímos uma avaliação das vidas úteis de nossos servidores e equipamentos de rede e determinamos que deveríamos aumentar a vida útil estimada dos equipamentos de 3 anos para 4 anos, e aumentar a vida útil estimada dos equipamentos de rede de 2 anos para 4 anos. Então, eles aumentaram aqui a vida útil do imobilizado deles, desses equipamentos que eles utilizam nas operações. Essa alteração entrará em vigor a partir do ano fiscal de 2021. Aí, começo com uma pergunta legal aqui para vocês. Isso aqui é uma mudança de política contábil ou é uma mudança de estimativa contábil? Se está alterando a vida útil dos ativos e que essa alteração ela começa a entrar em vigor em 2021. Bom, ele está alterando aqui uma estimativa contábil. Para quem respondeu estimativa contábil, acertou. Em seguida, continuando a leitura aqui da nota explicativa, com base no valor contábil de servidores e equipamentos de rede incluídos em propriedade de equipamentos líquidos, em 30 de junho de 2020, estima-se que essa alteração aumentará o nosso ano fiscal de 2021, o lucro operacional em 2,7 bilhões. Gente, percebam qual que foi o impacto na despesa com depreciação dessa empresa. Se a gente está falando de despesas e custos, consequentemente, nós estamos falando de lucros. Se essa empresa aumentou a vida útil do imobilizado dela, ela vai diminuir o valor que ela reconhece de depreciação mensal ou anual. Esse valor é refletido lá na nossa demonstração de resultado. Mas aí, professor, qual que é o impacto que isso tem? Todo o impacto. Aqui ela já menciona abaixo, de forma complementar. A meta do EPS, que é o lucro por ação, earnings per share, para o primeiro trimestre de 2021 era de 1,54. 8 centavos maior do que o EPS do quarto trimestre de 2020. Então, isso significa que a Microsoft esperava que todo o crescimento do EPS dela, do primeiro trimestre, viesse dessa mudança de estimativa contábil. O que isso quis dizer para a gente? Que a gente vê que esse aumento do EPS não é um aumento considerado pela força operacional da empresa, mas sim por uma mudança de critério de estimativa contábil, de política contábil, que acaba impactando aí no lucro da empresa. De uma forma direta. De uma forma direta. É interessante a gente observar que muitas vezes o lucro, dentro de um período de competência contábil, ele está relacionado com escolhas contábeis. Então, isso aqui, esse aumento do lucro, esse aumento do EPS, ele é uma consequência aí de uma escolha contábil dos gestores e dos engenheiros
em realizar as mudanças de estimativas contábeis dentro dos critérios estabelecidos aí da vida útil dos servidores e dos equipamentos da empresa, dos equipamentos de rede. Professor, isso você quer dizer que é errado, então? Não quero dizer que isso é errado. Não estou falando isso. Mas saibam que isso é uma determinação, é uma escolha dos gestores. E isso passa por um crivo, passa por uma série de análises sérias para que a contabilidade represente a realidade econômica. Então, se esses servidores realmente, a vida útil deles estimada precisa de um aumento, isso foi aplicado de forma correta pelos gestores e, consequentemente, acabou aumentando o lucro aí das empresas. O lucro aí da empresa e da Microsoft, que teve a sua vida útil reavaliada. Bom, de forma complementar, tá? Eu quero voltar naquela nossa imagem que tem a sobreposição conceitual aqui entre as mudanças de estimativas contábeis e as mudanças de políticas contábeis. Para a gente, agora que a gente já sabe sobre os efeitos prospectivos e retrospectivos de cada uma delas e quais são os impactos que elas causam aí no resultado do período contábil das empresas, é importante a gente voltar aqui para refinar um pouco mais essa nossa conceituação disso aí, dessa aplicação prática. Bom, vamos lá de começo ali, política contábil. Elas são diretrizes contábeis. Por exemplo, uma lógica de medição, a determinação da base de reconhecimento ou medição de transação nas demonstrações financeiras. Por exemplo, o modelo de custo, o modelo de reavaliação. Vamos supor, uma empresa, ela calcula a depreciação dos ativos imobilizados dela. A depreciação, esse cálculo da depreciação é a política contábil. A empresa ela vai ter uma política contábil sobre a depreciação dos ativos imobilizados dela. Correto? Tranquilo. Política contábil é uma coisa mais abrangente que dentro da política contábil permite vários métodos de mensuração. Aí, dentro ali, ainda nessa imagem, aqui na segunda parte, política contábil e estimativo contábil. É uma diretriz contábil secundária, por exemplo, uma lógica de mensuração dentro de uma lógica de mensuração superior. Ela determina diretamente a base de reconhecimento ou mensuração de uma transação. Ela é uma política contábil, caso contrário, é uma estimativa contábil. Por exemplo, modelo de fluxo de caixa descontado como uma lógica de mensuração dentro do modelo de reavaliação. Voltando para o nosso exemplo da depreciação, os nossos ativos imobilizados, eles sofrem depreciação. E a empresa ela tem uma política de depreciação. Tá, professor, mas como assim? A depreciação acontece, a empresa ela vai fazer o cálculo da depreciação. E aí ela estabelece uma política para isso. Mas aí, qual método de depreciação que ela vai utilizar? Ela vai utilizar o método de depreciação por vida útil anos, ou por vida útil meses, ou horas? Ou ela vai fazer um método de depreciação linear, ou um método de depreciação por unidades produzidas? Percebam que existem vários métodos de depreciação diferentes. Nós, contadores, no nosso caso dessa empresa, a gente vai escolher o método de depreciação que consegue refletir de forma mais fidedigna o jeito, a forma em montantes monetários de que esse maquinário, de que esse ativo imobilizado está se depreciando. Então, a política contábil que está aqui em cima é a depreciação, é o cálculo de depreciação. Agora, o método que a gente vai utilizar está aqui embaixo. Possui uma característica, um caráter secundário em relação ao método principal, a política contábil. Tá? Então, se a gente escolhe depreciar os nossos ativos imobilizados, a gente está definindo uma política contábil. E se a gente escolhe depreciar os nossos ativos imobilizados por
pelo método linear anual, aí a gente está fazendo uma estimativa contábil dentro dessa política contábil. Isso se aplica não só para o exemplo da depreciação, mas se aplica para outros itens aí do nosso balanço patrimonial. E aqui em terceiro, parâmetro usado como um fator de entrada dentro de uma diretriz contábil, para avaliar o status atual de uma transação na demonstração financeira. Por exemplo, uma taxa de desconto como um fator de entrada dentro do modelo de fluxo de caixa descontado. Tá? Bom, e aí, professor, como que a gente vai fazer e mensurar uma mudança disso? Bom, pegar o nosso exemplo da depreciação. Se antes nós estávamos depreciando os nossos ativos imobilizados pelo método linear e agora a gente vai passar eles para depreciação por unidades produzidas. Essa mudança de método de mensuração é uma mudança de estimativa. Agora a gente mudar de ideia e querer mudar a política contábil. Mudar o guarda-chuva geral. Aí é uma mudança de política contábil. A gente for querer mudar a nossa depreciação. Olha, os ativos imobilizados, eles não depreciam mais. Eles não depreciam mais e agora eles vão sofrer exaustão ou eles vão sofrer amortização de acordo com a natureza deles, por algum motivo dentro da operação da empresa. Aí isso acaba causando aí uma mudança de política contábil. Tá bom? Bom, indo para os finalmente aqui da nossa aula, tá? Eu trouxe para vocês, vamos recapitular um pouquinho. Eu trouxe as diferenças de aplicação, tá? Entre uma mudança de política contábil e uma mudança de estimativa contábil. Aqui eu trouxe para vocês também as diferenças desses impactos no resultado. Deixa eu pegar um laser aqui. A diferença desses impactos no resultado, né? Nesse nosso primeiro exemplo aqui da mudança de política contábil, que agora a empresa ela acaba reconhecendo na demonstração de resultado os juros do empréstimo. Então, daqui para cá, a gente vai ter uma alteração de cálculo lá na nossa demonstração de resultado. Tá? Esse aqui é um e esse aqui é outro. Esse aqui é antes da política, esse aqui é após a mudança da política. E aqui antes nós não tínhamos 6.300 e agora o nosso recálculo do nossos juros de empréstimo, ele acaba sendo reexpresso ali de forma retrospectiva dos resultados anteriores. Bom, consequentemente, onde a gente vai perceber a nossa diferença? A gente vai perceber a nossa diferença aqui. O nosso lucro acaba sendo menor, porque a gente está reconhecendo juros. Se fosse uma mudança de política contábil, queria reconhecer um aumento aqui na demonstração de resultado, uma receita ou um ganho, isso aí iria elevar os nossos lucros do período e, consequentemente, impactar a nossa demonstração de resultado como um todo. Tá? E aqui a mudança no balanço patrimonial. A gente tem um patrimônio líquido, o N-1, antes da mudança de estimativa contábil. A gente viu ali que a gente teve uma redução do lucro, né? Nosso lucro com a mudança de política contábil ele foi reduzido para 27.165. Consequentemente, isso causa aqui uma mudança no meu patrimônio líquido, porque o lucro ele está alocado lá dentro das contas do PL. Correto? Bom, aqui em seguida, eu trouxe para vocês também um exemplo da mudança de estimativa contábil. Né? O nosso caso da depreciação do nosso maquinário, que ele estava sendo reconhecido em 5 anos de vida útil, uma depreciação anual de 21 mil. Correto? E aí depois, no ano N, a gente faz uma alteração de estimativa contábil. Esses ativos imobilizados, eles passam a ter 10 anos de vida útil. A gente faz o recálculo aqui, o valor do imobilizado, menos o valor residual, menos o que já foi depreciado, dividido pela vida útil restante dele, que é 8 anos. Vai dar para a gente aí 7.875 de depreciação anual.
E esse 7.875 a gente acaba reconhecendo aqui na nossa demonstração de resultado. Correto? Bom, a gente pode perceber que isso impacta o lucro do período, né? Impacta uma redução na nossa despesa com depreciação e, consequentemente, vai aumentar os nossos lucros aí daquele período e aumenta a tributação e todos os outros desdobramentos que advêm aí da nossa demonstração de resultado. Então, lá quando estivermos na prática contábil, seja na parte societária, na parte operacional, na parte de custos, é importante a gente entender o que é uma mudança de estimativa contábil, o que é uma mudança de política contábil. Convido vocês a ler lá o CPC 23, que é a norma contábil que disciplina sobre isso aqui. E aí tentem encontrar uma relação disso aqui com a prática contábil que vocês estão exercendo. E se vocês observarem que determinado método de estimativa está sendo alterado, vocês já podem resgatar essa aula aqui. Falar, opa, isso aqui é uma mudança de estimativa contábil. Qual que é o impacto que isso aqui vai causar na minha demonstração de resultado? Opa, isso aqui é uma mudança de política contábil. Qual que é o impacto que isso daqui vai trazer no meu balanço patrimonial e na minha demonstração de resultado, na minha empresa como um todo, tá? E também eu acho que o mais importante, essas mudanças elas ocorrem porque ocorrem mudanças na economia, mudanças institucionais, mudanças jurídicas, tributárias. Tudo para quê? Para que a nossa contabilidade ela mude também e consiga refletir a realidade econômica dessa empresa aí como um todo. Essa é a principal função aí das nossas mudanças da aula de hoje. Aqui eu quero trazer de forma complementar para vocês, para a gente encerrar nossa aula, algumas pesquisas que trabalharam sobre esses temas, tá? Começando aqui pela pesquisa do Bielu, ele e os demais autores, eles investigam a relação entre mudanças de estimativas contábeis e representações subsequentes informada pelos auditores, utilizando variáveis de mudanças de estimativa contábil, variáveis de auditoria e outras variáveis de controle ali. Eles utilizam a técnica de regressão logística. Os principais resultados aqui desses autores, eles encontram uma forte relação explicativa e positiva entre as mudanças de estimativas contábeis com o aumento da probabilidade de correções posteriores de distorções intencionais informadas pelos auditores. Tá? A gente pode perceber que existem auditorias específicas que verificam as estimativas das empresas e as mudanças das estimativas das empresas. Então, aqui eles encontraram uma relação forte entre as mudanças de estimativa e indicações de correções intencionais, de distorções intencionais ali pelos auditores. Isso quer dizer que os nossos auditores estão de olho aí nas mudanças de estimativas contábeis e nas estimativas contábeis. Eu trago a pesquisa da Albrecht, com os demais autores também. Eles investigaram a relação entre a divulgação de mudanças de estimativas contábeis com a qualidade dos lucros, com a análise de regressão múltipla, utilizando as variáveis de mudanças de estimativas, persistências de ganho e previsão de analistas. Esses autores eles encontram ali uma relação significativa entre mudanças de estimativas com a previsão dos analistas. E os gestores escolhem um momento oportuno para realizar mudanças de estimativa para minimizar a chance de ganhos negativos inesperados. Olha só. Eu não queria falar isso em nenhum momento da aula, mas as mudanças de estimativas contábeis elas podem ser utilizadas de forma discricionária para influenciar aí os resultados do período, para evitar ganhos negativos inesperados. Isso é o que a Albrecht e os demais autores apresentam aqui para a gente. Bom, em seguida tem a pesquisa do Defont, que eles comparam ali a frequência e magnitude das mudanças na estimativa contábil discricionária durante os 3 anos anteriores à troca de auditor, com os 3 anos seguintes à troca. 3 anos antes, 3 anos depois. Eles analisam as mudanças de estimativas contábeis. Utilizando a análise multivariada de variáveis de controle e testes de diferenças e indiferenças para aumentar a comparabilidade entre os resultados. E o principal resultado desses autores é que a utilização
de mudanças de estimativas contábeis que aumentam as receitas antes da mudança de auditores recebem menos indicações de correções posteriores pelos auditores. Isso quer dizer que os auditores novos, eles não se atêm com muito rigor e com muita probabilidade de correção, mudanças de estimativas que mudam os resultados. Isso também traz uma certa tendência aqui para a gente interessante, para a gente ler essa pesquisa do Defond aqui com mais afinco. Bom, essas são algumas das pesquisas que trabalham sobre esse tema. Tem muitas outras que são muito boas, que eu vou deixar aqui nas referências dos slides para vocês procurarem de forma paralela. Caso vocês queiram trabalhar no TCC de vocês sobre esses temas, de mudança de política contábil, mudança de estimativa contábil, é uma área muito boa, carece de pesquisas que tratam sobre esses assuntos, querendo ou não, ainda acaba sendo um campo meio cinzento na área da pesquisa em contabilidade, que requer pesquisas aí para fazer contribuições com a ciência, contribuições com os nossos reguladores e com nossos usuários da informação contábil. Bom, aqui no próximo slide eu trago para vocês as minhas principais referências que eu utilizei para montar essa aula de hoje. Caso vocês tenham interesse a mais de entender melhor sobre pesquisas que trabalham sobre esse tema, eu recomendo essa literatura que está aparecendo aí na tela para vocês, que vai elucidar e vai complementar ainda mais esse nosso conhecimento de hoje. A aula de hoje é só para a gente dar um pontapé inicial. É claro que a gente não se esgota desse assunto na aula de hoje. Claro que tem muito mais conteúdo para vocês trabalharem dentro de pesquisas científicas e dentro da aplicação prática da norma também. Tá? Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos para vocês, pessoal, pela paciência, por acompanhar a gente aqui nessa aula de hoje. Tá? Não percam as próximas aulas, vão ter outras aulas de tópicos avançados ainda nesse primeiro módulo. Estão todos convidados. As nossas aulas elas acontecem de noite, porque a maior parte do pessoal trabalha, então fica mais fácil para participar das nossas aulas. As nossas aulas elas estão sendo gravadas também e vão ser disponibilizadas aqui no canal do YouTube do curso. Então, se vocês não puderem assistir de forma síncrona no dia da estreia, a aula vai ficar gravada lá para vocês lerem depois. Os slides, eles estão disponíveis aqui na descrição dos comentários, como também as nossas redes sociais aqui na descrição dos comentários. Eu peço para vocês seguirem o nosso YouTube, ficarem por dentro das novidades, entrarem em contato comigo caso vocês precisarem de ajuda ou tiverem mais interesse sobre esse assunto, e entrarem em contato também com os nossos tutores, que eles estão aí 100% disponíveis para ajudá-los na sua trajetória acadêmica, na sua formação. Tá? O meu e-mail não saiu aqui, mas eu volto lá para o primeiro slide, que lá tem o meu e-mail. Deixa eu voltar aqui. Aqui, isso. Aqui está o meu e-mail, aqui está o e-mail do curso e aqui está o nosso Instagram, para vocês estarem conectados conosco. Tá bom? Pessoal, um grande abraço, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês evoluam muito em matéria de conhecimento sobre mudanças de estimativas contábeis e mudanças de políticas contábeis. Um grande abraço e tchau!